Bom revê-los, né? Graças a Deus, que tem nos sustentado, né? Hoje de manhã nós tivemos a mesa do Senhor e uma reunião depois de quase um ano e meio, né? Digo, uma reunião com quase todos, e aí conseguimos reunir pelo menos 150 irmãos hoje de manhã. Ainda faltaram alguns, mas foi assim um avivamento. Foi muito bom rever os irmãos e tal, e até tinha uns bebês que nasceram na pandemia também, né? E aí nós podemos finalmente conhecer os bebês. Mas foi assim, graças a Deus, foi um reencontro, né? E também me alegro de poder reencontrar os irmãos, rever os irmãos aí. Bom, que os irmãos estão bem, graças a Deus. Eu quero convidá-los a abrir a palavra na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 11. E eu quero apenas chamar a atenção para assim, uma parte desse versículo 11. Ele está, claro, a frase que temos aqui, ela está inserida no grande contexto que são os capítulos 1 e 2, e, claro, também o 3 aqui de Efésios, onde nós temos essas grandes alturas espirituais, né? E assim nós estudamos, e nós sempre temos coisas ainda para tirar e ver e perceber nessa carta, né? Especialmente esses 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos, né? Eu quero então ler com os irmãos essa frase que temos aqui, né? Que é o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero sacar apenas essa frase, porque senão nós queremos ocupar com ela, porque ela está, claro, dentro, como eu já disse, de um contexto aqui nesse capítulo 3, mas se nós formos dar atenção para o que vem antes, nós não vamos conseguir nem terminar o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, né? Então, o que temos aqui, de fato, é muito grande, né? O eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, e é claro que isso foi exposto no capítulo 1, isso também está lá no capítulo 2 e aqui no capítulo 3 também. E eu penso que isso não é um assunto totalmente novo para os irmãos, penso que os irmãos já têm se ocupado com isso, porque, de fato, isso daqui é algo que tem queimado em nossos corações, né, nesse tempo. E eu gostaria, de fato, de compartilhar com os irmãos algo aqui daquilo que tem queimado em meu coração nesse último ano, nesse ano da pandemia. E eu penso que o Senhor justo, estou falando de nós aqui em Curitiba, com os irmãos, nós ficamos assim muito abalados, especialmente com o falecimento de um outro irmão, de alguns irmãos, e também assim com o fato de alguns terem contraído a doença e tal. E eu penso que o Senhor nos deu essa palavra e nós podemos refletir sobre esse assunto do eterno propósito de Deus em Cristo, para que nós pudéssemos e possamos perceber que nós não somos o centro do universo. Percebemos que o universo não é antropocêntrico, mas que antes o universo é teocêntrico e cristocêntrico. Então, penso que isso aqui tem sido algo que aqui o Senhor tem nos ajudado a enfrentar. Essa palavra tem nos ajudado a enfrentar o momento que nós estamos vivendo, não apenas aqui em Curitiba, mas em todos os lugares, né? Especialmente os irmãos. Bom, esse é o primeiro texto que eu gostaria de ler. O segundo texto está no Salmo 8, verso 1. Também penso que os irmãos conhecem bem esse trecho. Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória acima dos céus. Tu reuniste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Verso 3. Quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E também o verso 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. E também um trecho muito conhecido, que está no primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, estamos diante desse livro aberto diante de nós. E sabemos que se o Senhor não nos dar clareza e entendimento da tua palavra, esse livro será apenas um livro aberto, mas não teremos um céu aberto sobre nós. Então, nós pedimos que o Senhor possa nos conceder um céu aberto nesse tempo em que estaremos juntos aqui ao redor da tua palavra, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, o Senhor possa ganhar a todos nós com tua palavra, e o Senhor possa nos lembrar das tuas grandezas, nos lembrar das tuas obras, tudo para a honra e glória do teu nome. Fala conosco, no nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Como eu estava dizendo, então, para os irmãos, esse assunto aqui do eterno propósito de Deus em Cristo, ele, na verdade, vem fazer com que nós tiremos o foco de nós mesmos e das nossas questões e dos nossos sofrimentos. E nós coloquemos os nossos olhos naquilo que é eterno. E não há nada mais ligado à eternidade do que esse propósito de Deus em Cristo. Por isso, a frase que nós temos aí em Efésios 3:11 é o eterno propósito. Não é apenas um propósito que Deus tem, o que Deus fez em Cristo Jesus, mas esse propósito, ele é um eterno, ele é eterno, melhor. Ele está ligado com a eternidade, ele está ligado a algo que nos antecedeu. Então, na verdade, nós precisamos, nesse tempo, retornar e olhar para aquilo, para a grandeza daquilo que é o eterno propósito de Deus em Cristo, para que nós percebamos que, de fato, nós podemos fazer essa pergunta do Salmo 8, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Claro, essa pergunta, penso que diante do que está acontecendo, diante do que tem acontecido nesse último ano e meio, nós, de fato, estamos com essa pergunta, que é o homem? Que é o homem mortal para que te lembres dele? Porque nós nunca nos sentimos tão indefesos, tão, assim, é como se a nossa vida fosse um nada. E, de fato, do ponto de vista da eternidade, a nossa vida é nada. Mas, graças ao Senhor, a nossa vida, se estivéssemos em Adão, de fato, a nossa vida seria um nada. Mas, graças ao Senhor, nós estamos em Cristo. Nós fomos trazidos para Cristo. Então, a nossa existência nesse planeta ganhou um outro sentido, graças ao Senhor. Bom, nós lemos por último agora aquelas duas, ou aquela primeira narrativa acerca da criação do homem que temos no livro de Gênesis. Nós temos uma narrativa no capítulo 1 e temos uma narrativa no capítulo 2. Né? Sabemos que essas duas narrativas, elas nos mostram, primeiro, o propósito de Deus com o homem, e segundo, a natureza do homem. Então, no capítulo 1, você tem o propósito de Deus com o homem.
No capítulo 2, você tem a natureza do homem sendo descrita. Bom, se nós não entendermos o divino propósito com o homem, a nossa compreensão sobre a natureza do homem será equivocada. E nós temos na história os grandes equívocos em relação ao homem, justo porque se perdeu de vista o que é o propósito de Deus com o homem nesse planeta. Então, nós devemos, sim, estar ocupados com aquilo que é a natureza do homem, nós devemos saber o que é isso. Né? Devemos saber qual é a composição do homem, por exemplo. Tá? Aquilo que penso que os irmãos conhecem também, denominado como a natureza tríplice do homem. Então, nós precisamos conhecer isso, com certeza, a composição do homem, mas nós precisamos antes atentar para o propósito, atentar ao propósito para o qual o homem foi criado por Deus. Isso porque tudo foi feito com um divino propósito por detrás. Então, se nós atentarmos para o propósito de Deus, nós compreenderemos, por exemplo, se você for estudar isso, você compreenderá por que a natureza do homem é tríplice. Né? Ou seja, o homem é espírito, alma e corpo. E é muito interessante que na história, quando se perdeu, num dado momento, se perdeu essa compreensão acerca da natureza do homem, e o homem passou eles passaram a ensinar, né, os mestres da igreja passaram a ensinar que o homem era composto apenas de duas partes, espírito, alma, como sendo uma coisa só, e também o corpo. Né? E aquilo que é chamado, conhecido na teologia, como a dicotomia, né? O ser dicotômico, né? Mas não é isso que nós encontramos de fato. Nós encontramos na Escritura que o homem é composto por três partes, ou seja, ele tem uma natureza tríplice. Agora, se você perder de vista o propósito divino com o homem, como está no capítulo 1 de Gênesis, então você vai perder de vista também a natureza tríplice do homem. Você fará uma grande confusão e, de fato, chegará a conclusões não bíblicas. Você chegará a conclusões humanistas, na verdade. Porque a vida do homem terá sido reduzida a essa existência aqui, terá sido reduzida a esse planeta. Bom, a primeira coisa que nós temos a dizer sobre isso, né, sobre o homem, propriamente, é que ele foi criado como um ente diferenciado de toda a criação de Deus, inclusive dos anjos. De modo que a nossa criação, a criação do homem, atraiu a atenção dos anjos, porque nós, o primeiro casal, mais especificamente, né, eles eram um tipo absolutamente diferente de ser que eles jamais haviam visto. E o homem é, sim, esse ser absolutamente distinto de tudo. Porque ele está, de um lado, plenamente identificado com o mundo da matéria. E isso através do seu corpo. E, por outro lado, o homem também está identificado com o mundo espiritual através do seu ser mais íntimo, da sua parte mais íntima, aquele elemento mais íntimo que é o seu espírito. E, conforme a palavra nos ensina, capítulo 2 de Gênesis nos fala disso, da interação desses dois elementos, né, da matéria e do espírito, ou o material e o espiritual, o homem, da interação desses dois. Poderíamos dizer, assim, me permito usar essa expressão, da fricção desses dois elementos, você tem um terceiro elemento, que é a alma. Então, o texto bíblico vai dizer que o homem se tornou uma alma vivente, que é o capítulo 2, verso 7. E isso, como eu já observei, é um fato inédito e único em toda a criação de Deus. E, de fato, é essa junção, essa interação dos dois elementos, essa junção e interação é que tornam o homem objetivamente imagem e semelhança de Deus. Mas ouça bem, isso é objetivamente imagem e semelhança de Deus. Bem como também essa imagem e semelhança de Deus, né, é isso que de fato confere grandeza e dignidade ao homem. Porque a vida de um homem, aos olhos de Deus, tem mais valor que a vida de qualquer animal sobre essa terra.
É porque o homem é esse ser absolutamente distinto de tudo mais. Sim, os animais têm têm um corpo também, que também é matéria, que também está em interação com o meio ambiente no qual ele vive, onde ele está inserido. Mas ele não tem essa outra parte. Então, se nós não tivéssemos isso, qual seria a nossa dignidade? A mesma de qualquer mamífero, por exemplo, que vive nesse planeta. Mas porque nós somos essa junção, nós temos essa interação. Então, nós somos absolutamente diferentes. E é isso, de fato, que nos confere grandeza e dignidade. E ainda, irmãos, isso é ser humano, do ponto de vista de Deus. E é o que, de fato, dá ao homem um sentido absolutamente transcendente. Deixa eu voltar um ponto aí atrás. Nós vimos que o homem foi criado eu disse que o homem foi criado objetivamente à imagem e semelhança de Deus. Então, objetivamente, ele foi criado assim. Mas, subjetivamente, ou seja, quando nós falamos subjetivo, refere-se à experiência. Subjetivamente, ou na experiência, essa imagem e semelhança objetiva, elas deveriam crescer mais e mais nesse homem. Então, objetivamente, nós fomos feitos de imagem e semelhança de Deus. Mas, subjetivamente, o homem deveria crescer nessa experiência, ter a experiência de ser imagem e semelhança de Deus. Crescer mais e mais nisso. E isso quer dizer que quanto mais essa imagem e semelhança crescessem nele, mais parecido com Deus e mais satisfeito o homem seria. Teve um bispo da igreja no passado, foi final do 2º século, ano 180. Esse era um bispo da igreja em Lyon, na França. Você pode imaginar que em Lyon, na França, existia uma assembleia no ano 180 depois de Cristo, depois do Senhor? Pois esse irmão chamava-se Irineu e era um dos bispos da igreja, um dos anciãos da igreja em Lyon. E nós temos hoje um material escrito dele, né? E, aliás, um material muito precioso. Irineu é conhecido como o primeiro teólogo realmente bíblico e cristocêntrico, depois de Paulo. Então, Paulo, você sabe, se nós pudermos avaliar, né, como os teólogos dizem, né, então Paulo é o grande homem cristocêntrico. Ele é o grande autor cristocêntrico da Bíblia, porque o seu foco é a pessoa de Cristo. Pois depois de Paulo, esse irmão Irineu é conhecido como um teólogo realmente bíblico e o mais cristocêntrico depois de Paulo. Vale, de fato, a pena ler os seus escritos. Aliás, você lerá os seus escritos, especialmente no que ele fala concernente ao propósito de Deus, e você pensará que esse Irineu não teria lido as coisas que o irmão Ottmani escreveu, por exemplo. Porque é como se você estivesse lendo coisas que o irmão Ottmani escreveu agora no século XX. Né? E eu posso dizer aos irmãos que provavelmente nosso irmão Ottmani leu os escritos desse Irineu, esse irmão Irineu, bispo da igreja em Lyon. Mas eu cito ele porque ele foi tão cristocêntrico e ele dizia uma coisa interessante, tá? Que ele dizia assim que o fato do homem ter sido criado à imagem de Deus indica o verdadeiro destino do homem. Então ele ensinava que a imagem de Deus de fato, o verdadeiro destino, é onde o homem também vai chegar. Ele é objetivamente, mas ele vai chegar nisso. Então, não significa que o homem é
a imagem de Deus, assim, no sentido de estar completo. Mas antes que ele foi criado para tornar-se imagem e semelhança de Deus em plenitude. E isso, de fato, é muito bíblico. Isso é neotestamentário. Isso é muito paulino, podemos dizer. Porque é exatamente isso que nós encontramos no Novo Testamento. Tornar-se, criado para tornar-se em plenitude, imagem e semelhança de Deus. Portanto, irmãos, todo o significado da sua existência estava exatamente nesse ponto. Ele fora criado inteiramente para Deus, não para si mesmo, não para sua esposa, nem a sua esposa criada para ele. Não, o homem foi criado inteiramente para Deus. Então, quando você olha para o capítulo 2, por exemplo, do livro de Gênesis, quando nós lemos esse capítulo, você deveria sentir ali naquelas linhas que emoção Deus deve ter tido naquela hora, quando o homem abriu os olhos pela primeira vez, plenamente consciente de si e do Senhor. Nós sabemos que Adão nunca viu a Deus com seus olhos naturais, nem antes do pecado, nem depois do pecado. Mas antes do pecado, ver fisicamente era, sim, um mero detalhe. Tamanha percepção da presença de Deus que ele tinha em seu espírito. Então, ele não tinha essa luta que nós temos, né, em perceber ou não perceber a presença de Deus. E, aliás, a fé nos leva a acreditar, né? Nos leva a isso, de você saber que há um mundo espiritual, que, ainda que você não veja, mas esse mundo está aí ao teu redor, você agora está inserido num mundo espiritual e está cercado de um mundo espiritual também. Mas esse Adão não tinha esse problema. Adão não precisava exercer a fé para perceber a presença de Deus, como nós carecemos de fazer. Porque ele estava plenamente consciente de si e do Senhor. Então, fico sempre imaginando, quando eu leio o capítulo 2, a emoção que Deus teve. Porque, irmãos, Deus é um Deus emotivo. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que se emociona. Aliás, é isso que nós temos lá no final do primeiro capítulo de Gênesis, né? Depois de ter feito o homem. E você tem aquilo que Deus, que é dito lá no último versículo, depois que ele fez o homem, né? O texto vai dizer assim: e viu Deus, e que era muito bom. Essa expressão revela a emoção de Deus, o coração de Deus, de olhar para esse ser que abriu os olhos pela primeira vez e contempla em seu espírito e percebe em seu espírito a presença de Deus. E agora tem a comunhão com Deus. Isso foi algo, de fato, irmãos, extraordinário. Agora, qual é a mente de Deus em relação à sua criação, a toda a sua criação, a tudo que ele fez, aquilo que nós encontramos escrito lá no primeiro capítulo, que chega, finalmente, até ao homem. A intenção divina, com tudo aquilo que ele fez, toda a sua obra criativa, é expressar a si mesmo. Então, notem bem, isso é muito interessante, porque qual a necessidade que Deus tem por que Deus tem a necessidade de expressar a si mesmo? Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada para completá-lo. Ele é autoexistente e completamente independente. Pois esse que é especialmente autossuficiente e autoexistente e completamente independente, decidiu expressar a si mesmo através de um universo criado, ou através do universo criado. E é admirável, né, irmãos, que ele
decidiu sair do seu, me permito usar essa linguagem humana, né? Ele decidiu sair do seu lugar. Decidiu sair do seu lugar remoto e escondido, onde ele não era visto e nem conhecido, para mostrar-se através das obras das suas mãos. E para isso, ele entrou em grande atividade criativa e produziu um vasto universo, assim, com um sistema muito complexo. Aliás, um sistema de vida, ecossistemas de vida muito complexos, que é tudo que nós contemplamos, por exemplo, nesse nosso lindo planeta. Quanto mais devem ser as coisas que existem noutros cantos desse universo, frutos de sua criação. Mas eu chamo a atenção para esse complexo sistema criado por ele. E mais, depois de ter feito o universo, ele mesmo, né, foi capaz de colocar no centro desse universo um ser chamado de homem, para quem e através de quem ele resolveu revelar a si mesmo. Irmãos, ele fez todas as coisas e criou esse pequeno ser para quem ele resolveu revelar a si mesmo. E através de quem ele decidiu revelar a si mesmo também para as hostes celestiais, para os seres espirituais. De modo que em todas as suas obras podem ser vistos, nós sabemos, a palavra fala sobre isso. Em todas as suas obras podem ser vistos o seu eterno poder, a sua sabedoria e a sua infindável e complexa criatividade. Mas, através daquele ser, esse ser feito no 6º dia da criação, ele quis expressar não apenas a sua sabedoria, a sua infindável e complexa criatividade, mas ele quis expressar a sua própria imagem. Por isso, esse homem, esse ser, deveria ser feito conforme a sua semelhança, para que pudesse transmitir ou expressar a imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, necessariamente esse ser precisa ser espiritual. E para que ele possa ser visível e ter interação com a matéria, ele precisa ter um corpo. Então, tem um espírito, porque Deus é espírito. Porque ele foi criado para ter comunhão com Deus. E ele precisa de um corpo, ele precisa de matéria para que ele tenha interação com a matéria ou com o meio ambiente. E é isso, então, o que faz do homem, né, irmãos, um ser único em toda a criação. Mas o que Deus pretende mostrar de si mesmo através desse ser, desse pequeno ser? Como diz o Salmo 8, criado pouco menor, feito pouco menor do que os anjos. O que Deus pretende mostrar de si mesmo através do homem? Alguns vão dizer assim, através do homem, que tem uma natureza material e outra espiritual, isso é verdadeiro, Deus pretende mostrar os seus atributos morais. E é claro, isso é verdadeiro, mas isso não é toda a resposta. Porque Deus não criou o homem apenas, o criou com essa natureza material e espiritual para mostrar os seus atributos morais. Não foi apenas para isso que Deus criou o homem. Então, essa não é toda a resposta. O fato, irmãos, é que Deus tem um propósito por detrás ao expressar a si mesmo. Ele não quer estar simplesmente assim numa vitrine cósmica. Deus não é um objeto, um elemento de uma vitrine cósmica sendo admirado.
pelos seres angelicais e depois pelos homens que passam por aquela vitrine. E nós estamos todos os dias olhando para essa vitrine. Essa grande vitrine. Você tem o espaço exterior, você tem o que se pode ver do universo, o que se pode conhecer do universo, e você tem essa vitrine aqui na Terra. Aliás, agora nós estamos numa época muito bonita, né? Eu penso que aí no estado de Goiás vocês têm isso em abundância também, que é o ipê amarelo, ipê roxo, ipê branco. Né? Que espetáculo! Né? Você anda pelas ruas e você vê aqueles lindos tapetes amarelos debaixo daquelas árvores. Irmãos, isso é uma vitrine. O que você vê por detrás disso? Você vê a sabedoria, a criatividade do nosso Criador. Irmãos, nenhum homem pode criar um amarelo tão lindo quanto o amarelo do ipê amarelo, que hoje estava indo para a reunião, que exuberância, que brilho, esta é uma cor extraordinária, pois isso é o nosso Criador, é o Senhor que fez. Então, aí ele está mostrando, isso é uma vitrine dele, onde ele se mostra, mas ele não queria estar simplesmente sendo, assim, permanecer nessa vitrine cósmica, sendo admirado por nós, sendo admirado pelos anjos, não. Ele queria algo mais. Então, ao contemplarmos o seu divino poder em ação na criação, nós sabemos que ele nada faz por fazer simplesmente. Porque todos os seus movimentos e as suas múltiplas atividades e energia, elas foram usadas para reunir tudo em um só propósito. E presta atenção, né? Todos os seus movimentos, todas as suas múltiplas atividades, toda a sua multiforme sabedoria, tudo isso foi usado para reunir tudo em um só propósito inclusivo, abrangente e concreto. De modo que, de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma vasta quantidade de eventos, nós sabemos, uma vasta quantidade de eventos e assuntos, mas nós temos um só objetivo em vista. E esse objetivo, sabemos, é o propósito de Deus mostrado através das eras. Isso é extraordinário. Deus tem algo a mostrar através das eras. Por isso, note que a Bíblia nunca vai falar de vários propósitos, não são vários propósitos. É apenas um propósito. E nas vezes em que essa palavra aparece no Novo Testamento, sempre ela está no singular. Então, Romanos 8:28, por exemplo, onde aparece a primeira vez, diz assim, chamados segundo o seu propósito, singular. No capítulo 1 de Efésios, verso 11, você encontra essa frase assim, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. O que você tem aí, de novo, propósito no singular. No capítulo 3, que nós já lemos, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. De novo, singular. Aí você vai para 2 Timóteo 1:9. Segundo o seu próprio propósito e graça. Portanto, não há vários propósitos. Há apenas um. E qual é esse propósito único? A resposta, irmãos, é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único propósito de Deus. De modo que nós fomos chamados segundo Cristo, segundo Ele, que é o propósito. Nós fomos predestinados conforme esse propósito. Nós fomos, esse eterno propósito está em ação, porque Deus tem planos com isso. E esse propósito, conforme 2 Timóteo 9, está ligado à graça de Deus, claro. Mas você deve guardar isso, que o propósito de Deus é Cristo Jesus. O propósito de Deus é o seu Filho eterno.
E poderíamos aprofundar um pouco mais a pergunta, né? Assim, ó, o que ele tem em mente em relação ao seu filho? O que Deus tem em mente em relação ao seu filho? A resposta é fazer com que ele preencha. É essa a expressão no texto bíblico. Fazer com que ele preencha todas as coisas. E todas as coisas sejam reunidas nele. E aí nós temos palavras também bem conhecidas nossas, como, por exemplo, aquilo que você encontra na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 19, que os irmãos podem abrir aí para acompanhar. Bom, o que temos aí? Vamos ler o 16 e um pedaço do 19. Porque nele, isto é, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Os irmãos que estudam as ciências naturais, né, sabem naturalmente que você tem um mundo invisível, tão complexo quanto é o mundo visível. Você tem um mundo visto naquele aparelhinho maravilhoso lá que é o microscópio, e você tem ali um outro universo. Pois a Bíblia, Paulo, o Espírito Santo já sabia disso, porque o Espírito Santo estava junto na criação, né? Então, ele sabe que houve um mundo invisível, complexo também. Por isso, ele está dizendo aqui, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso nós sabemos muito bem. E depois tem mais uma frase que eu quero ler aqui do verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, que ele fosse cheio de todas as coisas. Toda a plenitude nele habitasse. E ainda você tem aquela maravilhosa frase de Hebreus, capítulo 1, verso 2, quando o autor de Hebreus diz assim, a quem, referindo-se ao Filho, constituiu herdeiro de tudo. Tudo o quê? De tudo, todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, porque tudo foi criado por ele e para ele. E aí é dito que ele foi constituído agora, Hebreus diz que ele foi constituído pelo Pai, herdeiro de tudo isso. Porque tudo foi feito para ele, por causa dele e por ele. Nós, irmãos, o que nós somos? Por isso, a pergunta do Salmo 8, que é o homem mortal, para que te lembres dele. E não apenas isso, mas ainda esse verso 2 de Hebreus 1 vai dizer, por quem, isto é, Cristo, Deus fez também as eras. As eras aqui são os séculos. Você pode compreender aqui como sendo a eternidade. Deus fez, irmãos, tudo por causa de seu filho e para o seu filho, e através dele também fez as eras. De eternidade a eternidade. Essa é a frase que pode se encaixar muito bem aqui, junto com Hebreus, capítulo 1, verso 2. Portanto, nos conselhos eternos, todas as coisas, elas devem estar voltadas para Cristo. A ocupação de Deus é, então, a intenção do seu coração é apresentar o seu Cristo. Então, o objetivo de Deus, né? Estávamos falando antes, né? Ficar se mostrando através dos ipês amarelos, por exemplo. São lindos, maravilhosos. Mas essa não é a intenção de Deus. Você pode ver o seu eterno poder e criatividade nisso. Mas não é isso que Deus quer. A ocupação de Deus não é se mostrar através de um ipê amarelo. A intenção de Deus é apresentar o seu Cristo. E é com esse propósito maravilhoso que ele está ocupado, então, todo o tempo. Aliás, nós podemos dizer assim, que Deus é governado por esse propósito.
E é governado por esse propósito do começo ao fim da Bíblia, por exemplo. Desde o começo até o final, esse é o norte de Deus. Cristo Jesus é o norte de Deus. De modo que Deus não criou este mundo apenas por criar. Não criou o homem apenas para que ele existisse. Aliás, nada foi criado ou feito para ser um fim em si mesmo. Então, quando nós olhamos para a fragilidade da nossa vida, para a fragilidade da nossa existência, que essa pandemia nos lembrou, porque nunca foi diferente. Mas essa pandemia tocou nas orlas das nossas vestes, de algum modo, e ela veio nos dizer quão frágeis nós somos, quão frágil é a nossa vida. E agora nós estamos, de fato, aprendendo, e o Senhor está nos chamando a atenção para esse ponto, de que nada foi criado para ser um fim em si mesmo. Nós nos agarramos tanto à nossa existência, à nossa vida, por mais que saibamos que vamos estar com o Senhor, mas é muito interessante, nós sabemos disso, mas ao mesmo tempo nós nos agarramos tanto à nossa vida, à nossa existência aqui, como se ela fosse um fim em si mesma. E a nossa existência não é um fim em si mesmo. Tudo, absolutamente tudo, está relacionado ao seu propósito eterno. Por isso, irmãos, você vai encontrar em Efésios, capítulo 1, verso 10, aquele plano de Deus de congregar, de reunir todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra, na dispensação da plenitude dos tempos. É isso que você tem no capítulo 1, verso 10 de Efésios. Quão maravilhoso é isso! Deus decidiu congregar, reunir. Esse é um plano de Deus. Essa é a economia de Deus. A economia celestial. Reunir, congregar, fazer convergir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Deus está fazendo convergir tudo. Tudo que foi criado. Por isso, o universo não é algo estático. O universo está em movimento. Antes nós não sabíamos disso. As ciências não sabiam disso. Os cientistas não sabiam disso. Agora eles sabem que o universo se move. O universo está em contínuo movimento. E esse movimento irmãos, ele é concêntrico, né? Ou espiral. Ele está se movendo para um meio, para convergir todas as coisas em Cristo Jesus, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. E é claro, né? Nós somos o que nisso tudo? Objetivamente falando, nós somos uma poeira, menos do que um grão de poeira. Mas é muito interessante que a criação do homem ocupa, nesse contexto todo, um lugar central nesse propósito em relação ao eterno Filho de Deus. Deus criou o homem de olho em Jesus, em seu Filho. Deus criou o homem para que ele fosse o vaso do seu propósito. Para isso, o homem precisaria ter um relacionamento definido com Deus. Esse relacionamento é a comunhão com Deus. Então, irmãos, a nossa existência foi concebida por causa desse propósito eterno, ou eterno propósito de Deus em seu Filho. E para que isso possa acontecer, você precisa entrar nessa comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Se você for trazido para a comunhão dessas três pessoas divinas, então, aí está o prazer de Deus. E Deus deu algumas amostras. Ele colocou, por exemplo, aquele homem, primeiro homem, colocou esse homem num jardim. E aquele jardim é literalmente Jardim das Delícias. Isso é o significado de Éden. Porque ele estava cercado de delícias naquele jardim. A maior delícia daquele jardim,
Não era para o homem sua esposa e para sua esposa seu marido, a companhia um do outro, não. A coisa mais deliciosa daquele jardim, irmãos, era que Deus descia ali e caminhava com o homem e falava com o homem. Aquele jardim era o Éden, era as delícias, porque havia uma comunhão maravilhosa entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus. E o Senhor, nessa comunhão, ele quer levar o homem para alguma coisa. A intenção de Deus era envolver o homem naquele maravilhoso, eterno propósito com seu filho, de encher todas as coisas com ele mesmo e reunir, e assim poder reunir todas as coisas nele, isto é, no seu filho. Mas sabemos, né, nós somos leitores da palavra, estudantes dela, sabemos que o homem teria que escolher voluntária e livremente seguir com o Senhor, para que, de fato, essa intenção de Deus fosse realizada. E para que essa comunhão, então, fosse possível, Deus criou o homem, por isso Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E eu quero citar mais uma vez o nosso irmão Irineu, ancião lá em Lyon, e ele vai dizer assim: Cristo, que é o próprio Deus, é a imagem de Deus segundo a qual o homem foi criado. Olha o que ele está dizendo. Vou repetir. Cristo, que é o próprio Deus, é a imagem de Deus segundo a qual o homem foi criado. O destino do homem, portanto, é tornar-se como Cristo. Irmãos, isso aqui é alguém falando do ano 180, depois da Era Apostólica. E ele ainda diz assim: este será o alvo da redenção depois, e a obra do Espírito Santo nos que creem. Você já pensou nisso? Que coisa, que compreensão esse irmão teve. Todas as coisas estavam em Deus. O homem estava em Deus e também a criação. Ou seja, Deus era a esfera de tudo. Todas as coisas estavam nele, giravam ao redor dele. A escolha do homem no Éden pela árvore da vida daria uma sequência ininterrupta na direção desse eterno propósito de tudo estar em Cristo. Note que é ao redor disso que está o Novo Testamento, por exemplo. O Novo Testamento gravita ao redor desse fato, estar em Cristo, ou estarmos em Cristo. Então, se Deus designou o seu Filho como sendo o herdeiro de todas as coisas, então o homem precisa estar à altura disso. Precisa também, para que possa corresponder. Não apenas corresponder em comunhão, mas para que o homem, se Deus designou o seu filho como sendo herdeiro de todas as coisas, e o homem terá participação nisso, então o homem tem que ser elevado a um ponto para que ele possa também desempenhar algo. Por isso o homem é chamado, a palavra Romanos 8,17 diz que nós somos co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Tudo foi feito para ele. E Romanos 8,17 diz que o homem foi feito para ser co-herdeiro com Cristo. Aliás, nós, agora, estando em Cristo, somos, de fato, co-herdeiros com ele. E estar à altura dele significa ser feito em potencial, ser feito e crescer à imagem e semelhança de Deus. Se Cristo há de reinar, irmãos, sobre todo o universo, e é isso que a palavra nos mostra, também a palavra nos mostra, a mesma palavra nos mostra,
que uma companhia reinará com ele. Ou seja, ele não está sozinho. Olha, há aquele veredito de Deus lá no capítulo 2 de Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. E agora você deve pensar nesse homem da glória, nesse homem celestial que é Cristo Jesus. Não é bom que ele esteja só. Não é bom aos olhos de Deus que ele esteja só. Então o Senhor diz, vou fazer para ele uma companheira que esteja à altura dele. Por isso, ele terá uma companhia à altura dele, que reinará com ele. Porém, antes disso, o homem precisará ser treinado aqui, sujeitando e dominando sobre as coisas dessa terra. Por isso, Deus dá a Adão o encargo de sujeitar e dominar a terra. E esse é o treinamento do homem para que possa ser co-herdeiro com Cristo e possa reinar com Cristo. E, portanto, nós precisamos dizer algo um pouco fora do contexto aqui ainda, né? Assim, o verdadeiro significado de ser cristão, irmão, é que nós somos chamados de acordo com esse propósito eterno. Aliás, diz que nós somos predestinados. Então, há uma predestinação bíblica, né? A predestinação que nós encontramos na Escritura é exatamente essa. Nós fomos predestinados de acordo com esse eterno propósito de Deus em Cristo. Nós fomos predestinados para reinar com Ele, para sermos co-herdeiros com Ele. De modo que tudo que Deus destinou para o seu Filho é trazido, é a intenção de Deus trazer para nós em Cristo. Por isso, é uma grande coisa estar em Cristo. Estar em Cristo não é uma coisa pequena, e por isso essa frase, os irmãos sabem, ela é tão cara no Novo Testamento, ela é tão preciosa, porque ela fala de localização, de onde nós estamos, fala de posição. Estamos em Cristo. O irmão Otmani, ele escreveu assim, disse assim, Deus está ocupado em nos levar para dentro do seu propósito e trazer para dentro de nós algo que Adão nunca teve. Porque nós sabemos que Adão perdeu. Mas aquilo que Deus quer trazer para nós, irmãos, em Cristo, Ele quer nos trazer, nos dar algo. Nos trazer, assim, nos levar para dentro de algo e trazer para dentro de nós algo que Adão nunca experimentou. Por isso, irmãos, ser cristão está muito além da restauração de uma posição perdida ou de perdão de pecados. Está muito além disso. Aliás, irmãos, ser cristão está ligado com o cosmos, me permitam dizer assim. Está ligado com o universo, porque está ligado com esse propósito de Deus, com a sua criação, que é trazer tudo para o seu Filho. Aí nós vemos a nossa importância no meio desse universo todo, dessa grandeza toda. Então, nós não somos assim. E aí nós devemos voltar lá para o Salmo 8 um pouquinho, né? E atentar só um pouquinho para aquela pergunta, né? Que está lá no texto. Que é o homem? Que é o homem mortal para que te lembres dele? Aqui, claro, o Salmo 8, aliás, não tem só essa pergunta está ecoando lá no Salmo 8, mas aqui não é apenas essa pergunta, mas o Salmo 8 nos mostra a ideia de Deus para o homem e seus grandes propósitos nesse universo. O texto lá, por exemplo, quando você está lá no Gênesis capítulo 1, verso 26, eu quero que os irmãos prestem atenção nas palavras que temos aqui, no 1:26 de Gênesis, vai dizer assim, aqui, esse é o Salmo 8. Já vamos ver o Salmo 1, Gênesis 1:26. O Salmo 8 vai dizer assim, verso 6. Fazes com que ele tenha domínio. Salmo 8:6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos.
fazes com que ele tenha domínio. Então, presta atenção nessa palavra domínio. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Essa frase aqui está ligada diretamente com Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz assim: e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, isso aqui é a abrangência lá do que está escrito no Salmo 8. Aliás, o Salmo 8 também descreve isso com mais detalhes. Tá? Porque o Salmo 8 especialmente o versículo 6 em diante, é assim uma extensão, uma ampliação do que falou Gênesis 1, 26. Agora, é muito interessante que as duas expressões que temos nas duas passagens para domínio, a palavra domínio em Gênesis 1 e a palavra domínio em Gênesis 8, em português é a mesma palavra, mas elas são, no texto original, são palavras diferentes. De modo que em Gênesis 1, nós temos a palavra dominar, o verbo dominar lá, e essa palavra em hebraico é radá, R-A-D-A-H. Essa palavra, radá, ela significa, ou ela descreve, a responsabilidade do homem em relação ao governo da terra. E ela está ligada diretamente ao governo da terra, ela em relação à terra. E aí, é muito interessante que esse verbo radá, você vai encontrar esse verbo em ao menos 4 passagens no Antigo Testamento que falam do domínio do Messias sobre a terra. E o Espírito Santo vai usar exatamente essa palavra radá. E guarde bem, esse verbo radá ele está ligado exclusivamente à terra, ao domínio deste planeta. Não a outra coisa no universo, mas a esse planeta. Mas está dizendo lá, você tem Números 24, 19, Salmo 72, 8, Salmo 110, 2 e Isaías 41, 2. Vou repetir. Números 24, 19, Salmo 72, 8, Salmo 110, 2 e Isaías 41, 2. Esses 4 versos falam do Messias dominando sobre a terra. E é óbvio que isso está falando do reino milenar. Agora, quando você chega, isso é o Gênesis 1, 26, que estava falando de Adão, do homem, e também os textos que vimos ali falando do domínio do Messias, que também será um domínio nesse planeta, literalmente. Por isso você encontra nesses 4 versículos. Mas no Salmo 8, a expressão lá que diz, fazes com que ele tenha domínio, essa expressão é outra para domínio. Aqui no Salmo 8, domínio é mashal, M-A-S-H-A-L, mashal. Essa palavra, dominar, aqui no Salmo 8, ela é mais abrangente na sua esfera de poder. Por isso você vai encontrar, cada vez que vai dizer na Bíblia que Deus tem domínio, vai aparecer essa palavra. Porque essa palavra fala de um domínio universal, de um domínio sobre o universo. Então, diz, por exemplo, Jó 25, 2, fala que a Deus pertence o domínio. 1 Crônicas 29, 12 diz, tu dominas sobre tudo, Davi fala. E temos ainda, nas últimas palavras de Davi, aquela profecia acerca do rei Messias, né? Que está lá em 2 Samuel 23, 3, e Davi, profetizando sobre o Messias, ele diz assim, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Essas 2 vezes que aparece a palavra domínio, é machal. E indica essa abrangência universal. E então, para nossa alegre surpresa, o Espírito Santo toma essa expressão que está ligada ao governo de Deus sobre todas as coisas e coloca lá no Salmo 8, 6, dizendo assim, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos.
Note então, irmãos, que o Senhor está dizendo que ele faria com que o homem tivesse domínio para além da esfera terrestre. Então, do mesmo modo que o rei Messias reinará na esfera terrestre, literalmente, essa expressão radá, do mesmo modo, desse mesmo modo, o homem a quem foi dado originalmente o domínio nessa esfera terrenal, receberá do Senhor poder para dominar ou reinar além desse planeta. Por isso, Romanos 8,17 diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Será que você consegue perceber a mente de Deus para o homem ao criá-lo aqui? Irmãos, a pura intenção de Deus é envolver o homem nos seus propósitos para com esse universo. A nossa salvação está ligada com a redenção do cosmos. Me permito usar essa frase. A nossa redenção está ligada com reconciliação. A nossa salvação está ligada, nossa redenção está ligada com Deus juntar céus e terra e reunir em seu Filho amado todas as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra e reunir em seu Filho amado. Agora, é muito interessante que quando você vai para a interpretação autorizada e inspirada do Salmo 8, que está em Hebreus 2, e certamente que nós lemos, você já lembrou de lá, se você conhece a palavra. Quando você vai para Hebreus 2, onde nós encontramos a interpretação do Espírito Santo para o Salmo 8, nós descobrimos como tudo isso daqui está relacionado com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E como o homem foi criado por Deus, tendo o seu Filho eterno em vista. Então Deus moldou Adão, irmãos, olhando para o seu Filho Jesus. Por isso, criados à imagem de Deus. A imagem de Deus é o seu Filho amado. Deus criou Adão, irmãos, inspirado em seu Filho Jesus. Isso não foi apenas uma inspiração, né? Mas isso tem a ver com a missão, com o seu propósito, com esse homem criado. Então, perceba a grandeza daquilo que nós temos aqui. O Espírito Santo lá vai interpretar em Hebreus 2, interpreta o Salmo 8 como sendo o eterno Filho de Deus, porque aqui você diz assim, no Salmo 8 vai dizer que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos. E é interessante que lá em Hebreus capítulo 2, os irmãos podem abrir também aí, só para acompanhar esse trecho, o que temos aí. Em Hebreus capítulo 2, o Espírito Santo está explicando para nós o Salmo 8. E ele vai dizer assim, capítulo 2, 6 de Hebreus. Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Aí vem. Tu o fizeste por um pouco de tempo menor do que os anjos. Eu estou lendo literalmente o texto grego. O que está dizendo? Tu o fizeste por um pouco de tempo menor do que os anjos. Mas agora, de glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo, ou todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés dele. Quem é dele? Quem é esse? Esse é o Filho eterno de Deus. E se você continuar a leitura, você vai descobrir que literalmente está falando. O Salmo 8 estava falando daquele homem coletivo, que é esse grande Cristo, com os seus co-herdeiros com ele.
co-herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos continuar lendo o versículo 8 do Hebreus 2. Ora, visto que Deus lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, o que nós vemos hoje? Nós vemos coroado de glória e de honra pela fé, né, irmão? Aquele Jesus que fora feito por um pouco de tempo menor do que os anjos. O que significa isso? Isso é encarnação. Por um pouco de tempo menor do que os anjos, porque o homem é menor, foi feito menor do que os anjos. Mas é dito do Filho de Deus que por um pouco de tempo, durante essa curta passagem por essa terra, aqueles 33 anos, aqui, por um pouco de tempo menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Para que, pela graça de Deus, ele provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Irmãos, nós teríamos que tomar tempo para explicar toda a grandeza que nós temos aqui. E eu quero encerrar dizendo assim, ó. Aqui você tem a interpretação do Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres. Pois o homem, aquele primeiro homem falhou. Então, Deus enviou a esta terra o segundo homem. Esse segundo Adão, perdão. Segundo Adão e o último homem. Esse não falhou. Esse não falhará. Esse é o primeiro de uma nova raça. Esse é a cabeça de uma nova criação. E esse, sim, é o herdeiro de todas as coisas. Para ele, todas as coisas foram feitas. Sabem, irmãos, não fosse assim, qual seria o sentido da imensidão do universo criado diante da pequenez do homem? Tem uma expressão antiga que nós usamos, né? Assim, é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Irmãos, o universo é muita areia para o nosso caminhão. Esse universo é muito grande diante da nossa pequenez. Nós, até hoje, desde que o homem está nesse planeta, ele nunca conseguiu dominar o universo. Ele nunca foi além da Lua. Claro, agora ele está explorando outros planetas, querendo explorar, já está em Marte, mandou sondas para Marte e tal, e está explorando. Mas, irmãos, a nossa espécie já está nesse planeta há mais de 5.000 anos. E nós mal conseguimos sair daqui. Assim, levantar voo com uma sonda e ir até o planeta Marte. Então, por quê, irmãos? Porque esse universo não foi feito para nós. O universo é cristocêntrico e não antropocêntrico. Então, gira ao redor da pessoa de Cristo. Note, portanto, que por causa de Cristo, por causa desse eterno propósito de Deus feito em Cristo, a nossa vida, a nossa existência tem nobreza, tem um valor transcendental e celestial. É isso que dá sentido para a nossa vida. Por isso você encontra tantas vezes, né, essa expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Irmãos, em Adão não tem sentido. Nada tem sentido. Mas em Cristo, irmãos. Por isso você encontra mais de 200 vezes essa expressão em Cristo, esse conceito no Novo Testamento. Porque tudo está ligado inseparavelmente a Ele, que é o herdeiro de todas as coisas. E quando nós pensamos nisso, nós imediatamente lembramos de como a graça de Deus agiu para conosco. Fomos feitos seus herdeiros e ainda co-herdeiros de Cristo. Ah, irmãos, nós passaremos a eternidade toda louvando a graça de Deus. Nós diremos, eu não merecia estar aqui.
E então, naquele dia, nós louvaremos a sua graça, sim. Porque nós diremos, eu estou aqui por causa dessa infinita graça. Vamos orar, irmãos. Senhor, agradecemos a Ti, porque seres tão pequenos como nós foram visitados do alto com essa tão grande glória que é a Tua presença em nós. Agradecemos porque o Senhor em Cristo nos tirou daquela condição decadente e nos trouxe para uma vida segundo esse eterno propósito que o Senhor propôs em Teu amado Filho. Damos graças a Ti, porque assim fomos predestinados, para isso fomos predestinados, por causa disso fomos chamados. Bendito seja o Teu nome. Que o Senhor possa animar, encorajar nossos corações, nossas vidas, nesses dias que vivemos, com essa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos leve a olhar para cima, olhar para esse eterno propósito Teu, em Cristo Jesus. Bendito seja o Teu nome. Amém.